Sua rede caísse agora, quem perceberia primeiro? Você ou seus clientes? Eu sou Renato Ornelas, fundador e CTO da OpenX, e esse é o 6º episódio da nossa série Espírito de Provedor. Nesse episódio vamos falar um pouco sobre a cultura de resolver problemas imediatamente, como isso muda completamente o jogo. Eu que trabalho com provedores há muitos anos, percebi como o mercado mudou drasticamente. Então assim, antigamente o provedor não podia parar e ficar longos períodos sem funcionar, que o cliente reclamava. Hoje em dia, basta um único serviço ter qualquer engasgozinho que o cliente já fica louco reclamando e vem com aquela velha história, desde que instalou, nunca funcionou. Vem com aquele mantra, né? Então assim, é importantíssimo então que a sua rede esteja afiada e pronta para qualquer desafio. Então, vamos falar aqui nesse vídeo o que você pode fazer para que isso vire algo na cultura do seu provedor. Aqui na OpenX, pra gente, é um valor importantíssimo essa de resolver os problemas. Então assim, uma coisa que pra gente acontece muito, assim, tá escrito realmente na nossa cultura a gente faz o que tem que ser feito. Então, muitas vezes, tem coisas que você coloca lá, por exemplo, na apresentação, como você comunica com o cliente, e na prática não acontece aquilo. Você não tá realmente preocupado com ele. Você liga, por exemplo, para alguma companhia aérea, e aí fica aquela, sua ligação é muito importante para nós. Aguarde 45 minutos que vamos te atender. É óbvio que isso é uma balela, porque se a minha ligação fosse importante, tinha gente suficiente para me atender, e não para ficar igual um trouxa esperando por 45 minutos. Então, é importante que essa urgência se reflita em tudo o que acontece dentro da sua operação, que o cliente realmente se sinta escutado, que ele se sinta que vocês estão fazendo todo o trabalho e esforço possível para resolver os problemas o mais rápido possível. Então, é uma série de fatos que tem que acontecer dentro da sua operação para isso virar realidade. Como, por exemplo, o seu monitoramento tem que monitorar tudo. A gente fala aqui no canal, por exemplo, que a gente gosta de monitorar o máximo de coisas possíveis aqui na rede da OpenX. Tem coisa assim que é até exagerado, tanto de coisa que a gente monitora, mas vem um belo dia que aparece a gente está com alguma falha, a gente vai vasculhar lá naqueles sensores e percebemos, opa, aqui ó, essa métrica aqui variou antes do problema acontecer, ou variou junto com o problema. Então a gente consegue, através de alarmes relacionados a essa métrica, ter essa noção do que está acontecendo muito mais rápido. Então acaba que as métricas, o monitoramento vai ajudar muito nessa questão de você ter uma rede respondendo mais rápido aos incidentes. Só para ilustrar um pouco do que eu quero dizer com o conteúdo desse vídeo, resolver problemas imediatamente, semana passada eu estava no horário do almoço ali sentado na operação, junto com os meninos, e uma coisa me chamou a atenção, assim, que teve uma falha no nosso backbone, teve um rompimento entre dois POPs e afetou um cliente que não deveria ter sido afetado por aquele problema. E é bem engraçado isso, assim, porque assim, é uma mini queda que apareceu no gráfico do cliente, mas assim, a gente fica até feliz. Assim, primeiro que o cliente está acompanhando o desempenho do produto que a gente entrega para ele, e segundo que são exatamente essas pequenas coisas que permitem a gente descobrir na nossa rede coisas que não estão ok, que a gente pode fazer para melhorar. Porque tem muitas empresas que esperam, depois que 10 clientes reclamar, muita gente reclamar, que o negócio realmente está me incomodando, que eu vou correr atrás. Então, na nossa cultura, esse negócio está tão arraigado de assim, resolver imediatamente, que esse cliente reclamando, eu falei, gente, pera lá, a empresa tal reclamou, o problema não afetou nada onde que está a operação dele. Eu falei, então tem algo errado na nossa rede. Vamos parar e investigar o porquê que esse cliente foi afetado. Então, a gente acabou descobrindo que numa das migrações que a gente fez, faltou passar dos circuitos, uma das portas lá, então aquela proteção não estava passando por onde a gente esperava que ela estivesse passando, então ele estava dando a volta no anel e como falhou do outro lado do anel, o cliente acabou sendo impactado. Então, da mesma forma que aquele cliente estava sendo impactado, outros clientes poderiam estar sendo impactados e nem percebendo que estavam sendo impactados. Então, assim, é muito importante. A gente tem clientes que são tão preocupados com o nível de serviço que eles recebem e que a gente está acostumado a entregar, que ele percebe qualquer pequeno deslize que a gente dá. Então, o primeiro passo é a gente reconhecer que a gente teve alguma coisa que a gente não entregou o serviço que a gente gostaria. E segundo, aquelas questões tem que gerar um alerta. Eu até brinco com os meninos que isso assim, dói dentro do Renato, dói muito. Falou assim, cara, tem alguma coisa errada, porque não era para aquele cliente estar impactado e ele foi. Então, é exatamente isso que a gente quer, é o espírito que a gente está trazendo nesse vídeo. Assim. Essas coisas têm que gerar esse sentimento de urgência na sua rede, de perceber e não ter aquela complacência de, não aconteceu, tudo bem. Tudo bem. Não é tudo bem. Se aquele problema não deveria ter afetado aquele cliente e afetou, tem algo errado. Então a gente tem que achar esse algo errado e resolver aquele problema. Outra questão que é muito comum que a gente vê também
que algumas operadoras vão lá e colocam um escalation list. A gente tinha no nosso escalation list lá, por exemplo, tem lá o primeiro nível lá do escalation list é o nosso telefone de suporte, é o nosso número de WhatsApp, o segundo nível lá é o nosso coordenador de redes, o terceiro lá o nosso COO e o último nível lá do escalation era eu. Então, se, por exemplo, a gente colocar igual muitas operadoras, você tem que fazer nesse nível, você só pode entrar para o próximo nível com 1 hora, no próximo nível depois de 2 horas de problema, no último nível lá, que é falar com o Renato, é depois de 4 horas. É óbvio que isso não ia funcionar na prática, porque o que o meu cliente espera não é esperar 4 horas com um problema para me ligar. A gente tem o nosso escalation, a gente explica para o cliente, para ele entender o que é urgência e o que é uma coisa do dia a dia, para ele saber o que ele tem que já correr e ligar no escalation, o que ele tem que esperar, mas o nosso escalation é questão de minutos, né? Se o cara está sendo impactado totalmente fora e tentou falar, por exemplo, numa madrugada, tentou falar lá com o Leandro e não conseguiu, ele tem que tentar falar comigo e conseguir, ou falar com o Diego, enfim. Tem que funcionar muito rápido. Então, assim, isso tá como eu apresento para o meu cliente, exatamente que a gente realmente tem essa cultura de resolver os problemas imediatamente, e não empurrar até ver quando vai dar. Então, assim, eu mostro ao meu cliente que eu estou realmente importando com o serviço que eu entrego para ele, eu importo com o meu cliente, quando eu faço essa pequena alteração no meu escalation list aqui. Toma meu escalation aqui, todo mundo que você pode ligar e só segue a ordem, mas se não conseguiu falar com um, já pula pro próximo, até você conseguir falar com alguém. E até uma outra coisa interessante que tem a ver um pouco com essa questão do escalation é que, por exemplo, no iPhone, quando ele está lá no modo dormir, a primeira ligação ela é silenciada e a segunda ligação que chega. A gente percebeu isso com um cliente que ele falou assim, não consegui falar com você. A gente foi ver, as ligações estavam silenciadas e a gente, inclusive, quando vai explicar o escalation para os nossos clientes, a gente fala, cara, fora do horário, liga sem ser pelo WhatsApp, liga pelo telefone mesmo e liga mais de uma vez com intervalo, sei lá, de 2 minutos, que é exatamente para o telefone tocar, independente do horário que for, ou independente se for uma pessoa que está na minha agenda ou que não está na minha agenda. Então, prestar atenção nesses pequenos detalhes e explicar para o seu cliente para garantir que o seu cliente vai conseguir falar com você quando ele precisar falar com você. Eu lembro de uma vez um jantar que tinham vários provedores e tinha uma mania antigamente no mercado, né, quando as pessoas usavam mais o telefone para abrir chamado, que os provedores eles tinham lá um 0800, mas quando você ligava para o número 0800 do provedor, ele fazia um callback, né? Ele atendia a ligação, desligava e ligava para o cliente, né? E isso, se você pensar do ponto de vista do cliente, é frustrante isso, porque assim, ele está tentando falar, cai a ligação e ele fica esperando e às vezes não consegue falar, ele fica tentando ligar em seguida, o telefone dele não vai colocar, e esse cara falou um negócio no jantar lá que eu falei, cara, é perfeito isso aí. Ele falou, cara, o meu cliente quer falar comigo. Eu não tenho que ser mesquinho de tentar economizar para o meu cliente falar comigo. Eu tenho que tirar o mínimo de atrito, porque o cara já está estressado. Se o cara está ligando para o suporte, ninguém liga para o suporte porque está feliz, quer bater um papo, né? Se ele quer bater um papo, ele vai no seu provedor para tomar um café, né? Mas se ele está ligando para o suporte, ele está com problema. Então, tire o máximo de atrito possível, né? Seja o mais cordial com o cliente, o mais amigável com o cliente e facilite muito isso, porque você vai criar uma relação muito melhor com o seu cliente, né? Se o cliente, muitas vezes, hoje em dia, as pessoas ligam e elas falam esbravejando lá no suporte técnico, porque, de maneira geral, o suporte técnico desses grandes operadoras, companhia aérea, banco, é tudo tão difícil que muitas vezes o cliente sente que ele só é escutado se ele gritar, se ele berrar, se ele falar palavrão. Então, esse é uma das grandes coisas que os provedores já fazem de diferente, é ter esse diferencial no atendimento. Mas eu quero trazer para vocês, chamar atenção para isso, que às vezes é coisa que você está fazendo sem perceber. Isso tem que ser uma coisa intencional, né? Tem que ser uma coisa treinada com a sua equipe, para que todo mundo opere dessa forma, saber que atender melhor o cliente, receber da maneira com menos atrito e mais fácil possível, vai mudar completamente a forma como o seu cliente percebe a sua operação. Teve um outro caso que aconteceu aqui na nossa rede, que não nós estamos falando aqui somente de resolver imediatamente, não somente num incidente. A gente ativou, por exemplo, aquele QFX5130, que é aquele switch de 400 GB que a gente colocou na nossa rede, e quando a gente colocou ele em operação, a gente descobriu que a gente não conseguia ler nele os contadores via SNMP. A gente achou que era algum bug de versão e tal, então quando a gente fez, lembra que a gente falou lá de escalar, enquanto a gente, pode ser que é um bug de versão, alguma coisa, então a gente abriu um chamado lá com o fabricante, mas a gente foi correndo atrás de alguma outra solução. Então, cara, a gente tem esse problema, eu não posso ficar sem monitorar, não posso aguardar a Diane demorar 3 semanas para me responder, então a gente foi atrás de um plano B e correu para resolver. E acabou que esse plano B
foi muito melhor do que era o plano A. Então, a gente aproveitou e migrou todas as medições que a gente fazia em todos os nossos jumpers de usar SNMP, né, que é uma tecnologia mais legada, a gente já começou a monitorar usando telemetria, porque depois de um tempo até a Juniper respondeu no próprio chamado, falando, não, realmente para a quantidade de métricas que estão sendo geradas hoje, nas versões mais novas, a gente não vai permitir mais coletar os contadores de falha usando SNMP, somente via telemetria. Então, para a gente foi muito legal, porque a gente ganhou em facilidade de uso, ganhou em velocidade na coleta e tivemos muitos ganhos no nosso dia a dia. A única questão que a gente teve que fazer para adaptar um pouco é para a gente não reescrever todo o nosso stack de monitoramento. O que a gente fez? A gente colocou um cara intermediário que ele liga a telemetria e escrevia no mesmo formato que a gente usava no SNMP. Então, assim, os nossos dois módulos hoje de coleta, que é SNMP quando vai num tipo de equipamento e a telemetria quando vai outro tipo de equipamento, os processos de coleta são diferentes, a forma como ele coleta é diferente, mas onde que ele escreve, como ele escreve é exatamente igual. Então, na nossa rede, assim, melhorou. A gente não ficou lá sentado, chorando, esperando uma solução mágica aparecer. A gente tinha esse problema, a gente não pode ficar sem coletar, porque o nosso faturamento depende dessas coletas. Então, a gente correu atrás, rapidamente, de achar uma solução, testar uma solução, validar e colocar em produção. Depois que a gente viu que funcionava melhor, a gente aplicou em todos os equipamentos da nossa rede e teve um ganho realmente muito grande na nossa produtividade, no nosso dia a dia. Para quem está lá no dia a dia da operação, outra coisa que é muito importante, que a gente vê muitas vezes acontecendo, que gera problema no dia a dia, é o seguinte: como você gera os alertas e para quem que vão aqueles alertas. Porque existe um fenômeno chamado fadiga do alerta, que é o seguinte: eu estou lá com o meu celular, criei um novo alerta, chega a notificação para mim, por exemplo, lá no Telegram. Eu olho aquela notificação, beleza. Chega 5 minutos, outra notificação, beleza. Aí na terceira, a 10ª vez que eu olho a mesma notificação, o que eu vou fazer? Eu vou passar a ignorar aquela notificação e pior, podem chegar outras notificações de outros problemas que estão acontecendo que eu vou falar, cara, é aquele problema que já estava acontecendo. Então, você tem que filtrar, tem inteligência assim, de filtrar e fazer os alertas chegarem nos momentos certos para as pessoas certas, senão ela vai criar isso. É natural do ser humano. Quando você aprendeu a dirigir, por exemplo, você tinha que prestar muita atenção, ó, vou pisar na embreagem, vou colocar a primeira marcha, você tinha que botar muita CPU aí, muita da sua cabeça do que você tem que fazer, né? Depois isso foi ficando automático, porque o seu cérebro começa a filtrar ruído. Você não tem que prestar tanta atenção de pisar na embreagem e colocar a primeira marcha do carro. Isso já é uma coisa automática. Então, com os alertas acontece exatamente a mesma coisa. Se você recebe muitos alertas, seu cérebro passa até a ignorar o barulhinho da mensagem do Telegram, da ferramenta que você usa. E isso é um grande vilão para sua operação. Então, como é que a gente lida com esse tipo de situação aqui na rede da OpenX? A gente coloca, por exemplo, a gente segmenta os alertas em vários grupos. Então, por exemplo, tem um grupo lá que são os alertas de clientes. Esse, por exemplo, não apita para mim. Tem uns alertas que é do backbone da OpenX, são os alertas mais importantes. Esse, por exemplo, apita no meu celular. Alertas, por exemplo, da parte de infraestrutura. Esse de infraestrutura, por exemplo, que é interessante, porque em vez da gente colocar somente um alerta lá, faltou luz, a gente deixou lá do nosso no-break, gera faltou luz, está sem fase, 0 volt. Então, assim, chega tanto alerta assim, de uma vez só, que chama a atenção de qualquer um que está ali na operação, quem está de plantão em infra. Então, assim, chega lá, 20 alertas ao mesmo tempo. Então, a gente, como é uma coisa muito crítica, a gente colocou propositalmente para chegar muitos alertas simultaneamente para chamar a atenção que tem alguma coisa acontecendo. Então, inclusive essa parte dos alertas é muito importante para que você tenha essa urgência. Então, assim, chegou o alerta, alguém tem que responder. Se está chegando alerta e ninguém está respondendo, aí você tem que investigar se é porque está chegando alerta demais ou porque não estão chegando para as pessoas certas ou as pessoas não estão sabendo como responder àqueles alertas que estão sendo gerados pelo seu sistema de monitoramento. Outra coisa muito importante é você, por exemplo, ter o handoff, né? Assim, aquela passagem de bastão entre uma equipe e a outra, né? Então aqui na rede da OpenX, quando a pessoa está finalizando o turno dela, né, e está passando para a equipe de sobreaviso, ela deixa uma mensagem de tudo que foi feito ali naquele final, porque é importante que as pessoas entendam o que está acontecendo. Por exemplo, atendi o cliente A, B, C e D. Então, se aqueles caras chamarem, eu já sei mais ou menos do que se trata. Não tem que ir lá no grupo, reler a mensagem, tentar entender. Então, a gente vai ter essa agilidade que a gente está buscando, porque eu já vou ter uma noção do que se trata, né? Então, eu fiz a modificação, ela está aguardando o cliente testar. Se o cliente chamar, eu já, opa, deu teste, deu certo. Então,
essa parte dos rituais, quando uma equipe vai passar o bastão para outra, como essas coisas vão acontecer. Essa madrugada a gente fez uma atualização no equipamento tal, tal e tal. Então assim, o que foi feito, o que é esperado. Para o cara chegar de manhã, ter lá 10 clientes chamando, ele, opa, pera lá. Onde que esses clientes estão? Será que eles têm a ver com a manutenção que aconteceu na madrugada ou não? Então, é muito importante tudo isso estar azeitado, porque vai dar agilidade, que é o que a gente está buscando, agilidade no atendimento, agilidade no enfrentamento dos incidentes que vão acontecer aí na sua rede. Um grande abraço e até o próximo vídeo.